Olá, amigos do canal Astrofoto. Hoje falaremos sobre como controlar a nossa DSLR via USB. Para isso, nós vamos usar um programa chamado APT, o Astrophotography Tools. Chamaremos ele de APT para simplificar, porque o nome é comprido. Então, vamos lá. Vamos baixar o software, o link está na descrição do vídeo. Vamos baixar os catálogos para reconhecimento, fazer o plate solve. Eu vou explicar posteriormente o que é. E vou mostrar como conectar a câmera, como fazer os planos de captura, como fazer os flats, os bias, os darks. Vamos lá. O primeiro passo é entrar na página. Essa aqui, o link está na descrição do vídeo. E clicar aqui, Download the Demo Version. Clica aqui, vai baixar. Quando terminar de baixar, eu volto. Terminado o download do apt, baixe os próximos softwares indicados na descrição do vídeo, que é o PlateSolve 2. Seguindo o link, você vai baixar o PlateSolve 2 e o catálogo UCAC3, que é um catálogo de estrelas de todo o céu, para o programa poder detectar onde está apontado e fazer todos os cálculos e dizer exatamente aonde está apontada a tua câmera ou telescópio e qual é a orientação da câmera. Então, clica ali. O PlateSolve 2 é bem pequenininho, tem 520 KB. O catálogo UCAC3, que é gigante, ele tem 400 MB. Então, bom download. Depois de todos os programas baixados, basta instalar eles. Então vamos começar pelo apt. Só abrir o zip, dá 2 cliques aqui no setup, dá um run. Vai perguntar se quer deixar um atalho no desktop. Não, deixar. Só tocar adiante. Não tem muito segredo. Se quiser ler as notas da versão, deixa marcado e clica em Finish. Se não quiser ler as notas, só desmarcar e terminar. Aqui pode fechar já. Próximo passo, já instalar o PlateSolve, que ele na verdade tu não vai instalar, tu vai ter que extrair ele. O PlateSolve simplesmente fica solto na raiz do disco, no C dois pontos. Então, na hora de extrair, seleciona aqui o disco local, C dois pontos, e dá um OK. Pronto, ele é rapidinho para instalar. O próximo detalhe agora é o catálogo UCAC3PS que você baixou. O catálogo, o arquivo UCAC C3PS, você vai abrir ele e vai extrair essa pasta para dentro daquela pasta que você acabou de colocar lá no C, do PlateSolve 2.28. Então, extrair para, vai procurar lá no disco C, programa PlateSolve 2.28. Só clicar aqui em cima e dar um OK. Vai levar algum tempo extraindo tudo. Terminada a extração, vamos executar o apt e começar a configurar ele. Mas antes, obviamente, vamos conectar a câmera ao PC. Conecte o cabo USB no computador e a outra ponta ligue na câmera.
Então, vamos executar pela primeira vez o apt. Primeira mensagem que ele dá, ele dizendo que as coordenadas do seu local não estão setadas. Por favor, use o diálogo de settings para colocar elas. Então, você quer colocar as coordenadas agora? Então, clica assim. E aqui ele já vai abrir as configurações. Se perder as configurações, fechar por algum motivo essa janela, não tem problema, ela fica em Tools e apt Settings. Então, clica ali. Aqui começam as configurações. Tu pode selecionar a cor de toda a interface. Eu prefiro o vermelho, o vermelho ajuda a proteger a visão noturna. Então, pode deixar marcados as dicas, que é esse balãozinho que vai abrir em cima. Se tu desmarcar, ele não vai abrir. E aqui tem as opções. Sem os thumbnails de imagem. Esconder o thumbnail do folder, da pasta onde estão as imagens. E daí, essas configurações aqui normalmente são suficientes. Pode deixar padrão. O que pode fazer é alterar o caminho onde é que todas as imagens vão ser salvas. Uma coisa interessante é o agrupamento de arquivos. Ela vai separar os arquivos em subpastas. Por exemplo, aqui vai ser número da câmera. Como essa aqui vai ser a primeira câmera que eu vou conectar, vai ser apt imagens, que vai ser apt_imagens barra número da câmera, que vai ser a câmera 1, e a data. Pode colocar o tipo do plano, por exemplo, quer separar os light frames das bias e dark frames, tu coloca aqui tipo do plano, que ele vai criar uma subpasta para lights, darks, bias. Tu pode criar outra subpasta com o nome do objeto. Por exemplo, vamos fazer subir aqui. Ó. Daí ele vai criar. Se der ok, ele vai mostrar aqui o exemplo. Ó. Por exemplo, apt imagens barra câmera 1 barra a data, que é uma data aleatória, barra o objeto, por exemplo, M11 barra lights. E também dá para alterar o tipo, o nome dos arquivos, aqui em name parts. Ele vai dizer aqui, ó, que tipo de plano é da imagem, por exemplo, L underline para lights, certo? O tipo do filtro, se tiver uma roda de filtros conectadas, que o apt consegue controlar ela. O ID da imagem, que é o número, por exemplo, imagem light número 4, qual ISO, ou o binning que está usando, se for uma câmera CCD, qual o tempo de exposição e a temperatura. Eu não costumo usar temperatura, então pode remover. O que dá para colocar aqui? O nome do objeto, mas a gente já colocou aqui separado por pastas, então pode deixar quieto. Data também já está ali. A hora é legal, é interessante colocar a hora. Então, a hora foi para lá. Qualidade do céu, se tiver um medidor de qualidade do céu, é difícil ver isso aqui no Brasil. Sensor de umidade, se tiver um sensor de umidade conectado. Temperatura externa, que é alguns focalizadores que conectam via Ascom, possuem sensor de temperatura e umidade. Pode colocar junto aqui no nome do arquivo para compensar o foco.
Mas como eu não tenho nada disso, vai ficando fora. Nome da câmera. Eu tenho duas. Eu tenho a Canon 1000D refrigerada e a T1i, que não é refrigerado, mas normalmente sei qual câmera eu estou usando, então deixa fora. A posição do focalizador, se tiver um focalizador eletrônico, é legal colocar isso. Isso aqui é interessante para quem usa câmera CCD ou CMOS dedicada, por exemplo, a ASI 1600, que ela tem ganho. Se for usar uma DSLR, nem adianta colocar, porque já diz aqui nas dicas, é ignorado se for usar uma DSLR. Então, tá bom isso aqui. Ele vai, por exemplo, vai dizer agora no nome. O nome o tipo da imagem, que é um light. O filtro, se estiver usando aqui, por exemplo, é um filtro R, vermelho. O número da imagem, 8007. O ISO, 800. Tempo de exposição, 60 segundos. E a data, .jpg ou .cr2, que é o RAW da Canon, certo? Então, próxima aba, se for usar uma câmera CCD, aqui é os lugares para configurar ela, mas como a gente não está usando, pula. Aqui é configurações, temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit, a gente usa em Celsius. Isso aqui não faz nenhuma diferença, porque eu não tenho sensor de temperatura, sensor de ponto de umidade, então eu não tenho nem como configurar para mostrar. Se tu tiver um monitor de qualidade do céu, tu pode habilitar aqui e selecionar o modo de medição. Mas também não tenho ele, pula fora. Aqui é as configurações principais de localização. Aqui a gente está no hemisfério sul. Se tiver horário de verão em efeito, mas a gente não está, já está quase no inverno. Localização, tu pode selecionar vários lugares, se tu usar um setup móvel, por exemplo, não precisa configurar toda vez, pode configurar previamente. Aqui vamos configurar então. Vou botar aqui observatório, Timer, Sternen, que é o meu observatório, significa balde de estrelas. Eu estou no hemisfério sul, então aqui vai um S. A minha latitude é menos 29,45. A longitude oeste é 51,30. Não precisa ser muito preciso aqui. Minha elevação 125 metros. Ó, trocou para leste, então vamos colocar um negativo aqui na frente. Beleza. Aqui ficou sul, ficou norte, então vou botar um menos aqui em 29. Beleza. Trocou para sul. Meu fuso horário. Aqui o fuso horário da maior parte do Brasil é menos 3 horas. Então, menos 3. Aqui tu pode sincronizar essas configurações que tu usa o Eqmod, por exemplo. Tu pode importar as coordenadas que tu colocou lá no Eqmod. Por exemplo, se tem uma EQ5, EQ6, EQ8 e usa ela conectada no computador, pode importar as coordenadas dessa montagem que está conectada. Eu deixo só usar no apt e pronto. Aqui, se tu tiver a montagem conectável, pode mandar ela conectar automaticamente. Depois de configurar tudo, eu volto a marcar, mas primeiro eu deixo desmarcado. Esconder o relógio do flip de meridiano, que é isso aqui. Depois eu vou explicar o que é. Se é uma montagem que tem um protocolo de comunicação mais antigo do tipo LX200, a minha não, a minha é Viascom. Se tu tiver focalizador controlado via Ascom, tu marca.
se for um focalizador mid, ou ainda se for um focalizador com sensor de umidade. Não tem nada disso. Aqui dá para configurar a folga do focalizador, a folga para dentro e a folga para fora. Aqui no de baixo. O meu focalizador ainda não é eletrônico, então não mexe em nada, não vai fazer diferença nenhuma. Usar o contador de posição do focalizador. Isso aqui é para compensar o deslocamento do espelho dos telescópios Schmidt-Cassegrain ou Maksutov. Aqui, no caso, se o focalizador eletrônico não suporta posições, o APT vai tentar emular essas posições para tentar acertar, tipo, o filtro R tem a posição 5000 de foco, o filtro B tem a posição 4500, o APT vai tentar emular essas posições. Aqui é para marcar, para lembrar a última posição que está o focalizador, a última posição emulada entre seções, o tamanho do passo por posição da emulação, compensação de temperatura, compensação em tempo real, e aqui da onde pegar o sensor de temperatura para fazer as modificações de foco nas correções automáticas. Como eu não tenho ainda, então para mim não faz diferença marcar nada aqui. Aqui são todas as configurações que dá para colocar no focalizador eletrônico. Quantos passos para uma mudança de 1 grau na temperatura, a frequência de leitura da temperatura em segundos, o padrão é 10, e o número de medições feita, quantas medições ele vai fazer a média para pegar a temperatura real, para evitar flutuações. Tá? Não vou configurar nada aqui. Roda de filtros. Aqui tu vai colocar, se tu tiver uma roda de filtro Ascom, tu vai colocar aqui o filtro vermelho, o azul, certo? Se tiver uma roda de filtros Moravian, e aqui são opções bem específicas. E aqui é conectar automaticamente. Como eu não tenho filtro, vou limpar tudo. Sons. O APT tem som para tudo quanto é coisa. Pode desabilitar, por exemplo, câmera conectada. Camera connected. Eu acho meio chato. Ele fica falando a noite inteira. Telescope connected. Pode deixar a voz masculina ou feminina. Camera connected. Só que Telescope disconnected. às vezes tu toma um baita de um susto quando tá no Imaging observatório plan finished. e vem essa voz robótica falando pra ti. Mas tudo bem. Aqui é interessante. Isso aqui é muito importante. Quais programas ele comunica? Porque é legal, tu usa o APT, ele vai se comunicar, ele vai fazer a foto, vai usar o Plate Solve, ele vai dizer exatamente onde é que está apontada a câmera, e se tu conectar com algum desses programas, Cartes do Cial, C2A ou Skytech X, ou Stellarium, Starry Night, ele vai comunicar e vai desenhar na tela exatamente o tamanho do frame, a orientação que tá, e tu vai poder ver, fica melhor posicionar, se mover um pouquinho para o norte, um pouquinho para o leste.
Eu recomendo muito esse programa SkyTech X. Eu vou deixar aqui um link no final, eu posso mostrar como instalar, mas não tem segredo. Ou usa o cartão social, tanto faz. Eu, como já tenho o SkyTech X instalado aqui na máquina, eu vou usar esse aqui mesmo. Aqui as opções avançadas. Aqui o delay para iniciar o plano. Você programou lá para fazer 10 capturas de X segundos. Esse delay, ele vai, por exemplo, se colocar 0, assim que tu der um start para começar a captura, ele vai começar a capturar. Se colocar 10 segundos, ele vai esperar 10 segundos antes de começar a capturar. Certo? Aqui é quantas imagens ele vai empilhar no Live View para deixar mais suave a imagem, que às vezes fica muito ruidosa, né? Quanto de espaço para avisar quando está com pouco espaço a câmera, 100 MB, pode botar 5 MB, depende do tamanho do teu arquivo, do tamanho das fotos. O alerta para baixa bateria, 11%. Alerta de baixa bateria do PC, do caso se for usar um notebook, né? 0, desabilita essa notificação. Eu não faço ideia o que é isso. A gente não vai usar Astro Tortilla. Isso aqui é o quanto ele vai fazer quando tem um botão na tela que ele dá um stretch virtual. Que é como se fosse não é um pré-processamento, porque ele só vai mostrar na tela. É como se fosse dar uma puxada no brilho e no contraste. Só para ver, por exemplo, fez um frame com pouca exposição, tu vai dar um auto stretch e ele vai dar uma puxada no contraste, no brilho para ver, para mostrar as estrelas que estão no campo, se tem o teu objeto está ali no campo, certo? Isso aqui, ó, novas imagens, nova pasta de imagens após a meia-noite. Se tu marcar aqui após a meia-noite, tá? Por exemplo, 11 horas, tá fazendo frame. Passou da meia-noite, ele vai criar uma nova pasta no dia aqui, vai estar 10 mês 10, dia 11. Continuando o próximo frame, passou da meia-noite, ele vai aqui 10, 12. Daí vai ser chato para ficar procurando onde é que estão todas as imagens. Então eu não marco isso normalmente. Se tu tem problema de visão, precisa fontes grandes, tu pode marcar aqui. Como eu não tenho esse problema, felizmente. Isso ajuda também em notebooks que tem uma tela grande e com alta resolução, porque as letras ficam minúsculas. Pode compensar isso marcando aqui. O resto, isso aqui é interessante marcar, não lembrar o nome do objeto. Por exemplo, tu fez hoje captura de Eta-Cariné. No outro dia, se tu não alterar o nome do objeto que vai estar fazendo imagens, ele vai estar salvo também na pasta Eta-Cariné, só que no outro dia. Então, deixa marcado aqui, que no outro dia ele não vai lembrar. Isso aqui, caso tenha problemas com o relógio da câmera, pode marcar para ele não sincronizar. E se tiver problema no mouse, através de desktop remoto, marca aqui. Então, configurações básicas. Dá uma conferida em tudo. Algumas configurações requerem que o apt seja reiniciado. Por exemplo, se tu trocar a cor, em vez de ser tudo em tons de vermelho, pode ser tudo em tons de cinza, verde, azul, cinza fraco ou branco. Eu prefiro o vermelho. Já faz 2 anos que eu uso ele. Para mim tá perfeito assim. Dá um OK e está configurado o básico.
Muito bem, então vamos continuar. Câmera conectada. Vamos ligar ela. Ela vai abrir a mensagem automaticamente de conexão. Se ela não aparecer nada, então clica em Connect. Camera connected. E beleza, reconheceu. Câmera conectada. QNOS Rebel T1i. E mostra quantos cliques tem. A minha tem 27.246. Como eu tô sem céu para fazer imagens hoje, então vai ter que ser tudo dentro de casa. Então vamos começar. Aqui ele está dizendo que está conectado. Aqui são as informações. Quanto de espaço livre tem na câmera. Qual filtro estou usando? NA, ou seja, nenhum. O estado PHD, que é o programa de guiagem, não conectado também. Como não tem a montagem conectada ainda, ele não sabe para que lado está virado o telescópio. E aqui é o relógio da escuridão. Aqui é o pôr do sol. Aqui a barrinha vermelha mais fraquinha aqui é o pôr do sol astronômico, quando realmente fica escuro. Essa barra grossa vermelha aqui no meio, opa, é a Lua. Se tu der 2 cliques, ele vai mostrar aqui como configurou a posição do teu observatório, onde é que tu está. E vai mostrar que horas o Sol se põe. Hoje foi às 17h41. O pôr do Sol náutico e o pôr do Sol astronômico. Ou seja, a partir das 19h04 já pode começar a fazer imagens que o céu já vai estar escuro o suficiente. E que horas começa o nascer do Sol astronômico, quando o céu começa a clarear. 5h41 da manhã. E o Sol nasce às 7h04 da manhã. E vai dizer também quando a Lua nasce, qual a porcentagem de iluminação da Lua, que horas ela vai se pôr, qual é a porcentagem atual, a idade atual da Lua. E o tempo que tu tem ainda para fazer imagens, certo? Então vamos fechar aqui. Aqui, tu quer fazer uma imagem. Deixa eu setar a câmera aqui para fazer alguma imagem aqui. Vamos ver aqui. As configurações. Aqui é a exposição que tu vai selecionar. Vai desde 1/4000 até 30 segundos ou mais. Se tu quiser fazer uma exposição de 300 segundos, por exemplo, põe em bulb e quantos segundos que é a exposição. Por exemplo, 300 segundos. Como a gente está dentro de casa, não está fazendo imagem astronômica, vamos escolher uma velocidade bem curta. O ISO da tua imagem de 100 a 1600 a 12.800, só que isso aqui é um ISO ridículo, só vai ter ruído. Então, deixar em 1600, padrão. Qualidade L, ele vai salvar imagens em formato JPG. RAW, ele vai fazer imagem em RAW. Vamos deixar por enquanto em JPG. Abertura da lente, se tu tiver com uma lente conectada, que é meu caso, tu pode selecionar a abertura da lente. Quanto menor o número, mais aberta vai estar a lente. Preview da imagem. Sim. Destino da imagem. Pode deixar ela salvar na câmera
salvar no PC, que é naquela pasta lá que a gente configurou antes, ou salvar nos dois, salva no cartão de memória da câmera e no PC. Pausa antivibração, eu nunca ativo. Isso aqui deixa padrão, controle de longa exposição. E o balanço de branco, pode deixar manual, se tu fez um balanço de branco específico, por exemplo, se tua câmera é modificada, fez um balanço de branco lá com um cartão branco no sol, beleza, deixa em manual. Como agora eu estou dentro de casa, eu vou deixar em alto. Para fazer uma imagem só, é só clicar em chute. Meu Deus, que cara. Beleza, fez uma imagem. Tá muito escuro. Então, vamos aumentar a exposição. 1/15 avos por segundo. Olha que beleza. Certo? Então, aqui está configurado. Um detalhe legal é o Live View. Se tu clicar aqui no Live View, tu vai ver a câmera ao vivo. Aqui tu pode focalizar, dar zoom. E esse aqui foi o que eu usei no tutorial para fazer a imagem com a câmera fixa no tripé. Eu olhei essa imagem que a gente está vendo agora na tela do computador. Eu olhei no LCD da câmera. Com esse controle via USB, facilita muito, porque, olha só, é o tamanho da tela para achar o foco de uma estrela. O detalhe é que tu pode dar zoom, vindo aqui nesse botão, aqui tu seleciona a região, vamos deixar o foco bem fora. Por exemplo, aqui tem uma estrela, meus olhos estrelados. Clica aqui, vai mover o retângulo vermelho, que vai mostrar onde é que está a região que vai dar o zoom. Clicando zoom, ele dá um zoom de 5 vezes. Aqui já pode dar uma acertadinha no foco. Olha, olha ali, que olho bonito. Se tu clicar zoom de novo, ele vai para um zoom de 10 vezes. Olha ali. E aqui tu acerta o foco bem mais preciso. Terminou de fazer o zoom, o foco manual, zoom menos, ou simplesmente sai do Live View. Certo? Olha ali, vamos ficar vendo essa carinha bonita. Então, aqui tem a opção de colocar um crosshair na tela. E aqui embaixo tem as dicas. Shift e o clique do mouse para mover. Então aqui, ó, segurando Shift. E dá para arrastar ela. Com o Ctrl, tu rotaciona. Ó, segura o Ctrl, dá para girar. Shift e 2 cliques para restaurar. Beleza. Só que para desaparecer, só clicando lá. Tu tem uma imagem feita, tu pode dar zoom nela simplesmente clicando 2 vezes com o mouse. Olha ali, olho bonito. Tu pode também mover a imagem segurando Shift e clicando com o mouse. Beleza. Clica 2 vezes, volta ao tamanho original. Na próxima tela, aqui tu pode conectar o teu telescópio. Se tu tiver um telescópio conectado no computador, é só clicar. Telescope disconnected. E só que primeiro tem que configurar Shift e Telescope clica. disconnected. Como eu não tenho nenhuma montagem configurada nesse computador, então paciência. Mesma coisa para
focalizador, roda de filtros e rotacionador de campo. Tá? Como eu não tenho nenhum, então fica fora. Aqui são as informações, as ferramentas. Histograma. Aqui que eu falei antes, pode dar um stretch automático que ele vai procurar o melhor balanço de brancos. Como a minha câmera é modificada, ela tem um balanço ela é mais sensível ao vermelho, como pode verificar aqui, ó. Você limpa, mas esse auto stretch aqui é só na visualização, certo? Não vai ser salvo na imagem. E também pode fazer um auto stretch no live view, o que facilita muito para na hora de focalizar uma estrela. Clica no auto stretch, live view e dá um stretch. Ó, ele equilibrou o balanço de brancos para deixar a imagem equilibrada. Vai desativar, dá um clear aqui e desativa o live view. Os gráficos, se tu tá guiando, aqui ele vai mostrar o gráfico da guiagem, temperatura de CCD, temperatura da câmera e outros sensores que a gente não tem, eu não tenho, ponto de orvalho, quantos por cento da refrigeração está sendo usado no CCD, só que eu não tenho nada disso. Então, eu deixo sempre na opção Guide e deixo aqui no cantinho para não atrapalhar. Aqui a opção ajuda de foco. Quando a carregar uma imagem, ele vai selecionar um ponto e ele vai te dar esses gráficos aqui. Ele vai te dar o gráfico de Fluid Half Maximum e o HFD. Quando tu focaliza, o objetivo é deixar esses dois números o menor possível. Vai fazer lá com o Live View, vai colocar essa cruzinha, esse quadradinho aqui numa estrela do Live View e vai lá focalizando, vai vendo o gráfico aqui até ficar o menor possível e até chegar no ponto e começar a subir. Aí tu volta e chega no ponto certo do foco. Ou usa uma máscara de Bat9 que vai formar aquelas cruzinhas. Aqui ele vai dar um resultado bem louco, né? Porque não tem o que calcular. Não esqueça de remover a máscara. Ajuda de autofocus. Isso aqui são opções que eu não vou passar muito tempo falando sobre elas, certo? Então, controle de lente. Se deixar a lente em foco automático, deixei aqui em foco automático. Aqui tu controla, vai clicando e vai controlando o foco da lente. Ou inicia o foco automático. Só que só é suportada na versão full. Eu não tenho full. Então vamos focalizando manualmente aqui. Aqui é o foco fino, intermediário e aqui é o mais rápido. Joga bem rápido o foco. Só se estiver longe do ponto focal. Olha, ó, o aviso. Coloque de volta a lente para o modo manual. Belezinha. Se não, cada vez que for fazer a imagem, ele vai tentar refocalizar automaticamente e vai esculhambar a imagem. Aqui, se estiver usando um telescópio, tu vai colocar o comprimento focal. O meu telescópio com o corretor de coma fica 1150 milímetros. Ele vai, quando colocar aqui o valor, ele vai dizer qual o campo de visão, 1 grau e 7 minutos por 45 minutos, com uma escala de 0,84 segundos de arco por pixel, que seria equivalente a uma ampliação de 43 vezes.
Aqui em Image, se tu clicar aqui em Go to Last Taken, ele vai te levar, vai te mostrar a última imagem que tu fez. Tu pode abrir as anteriores simplesmente dando 2 cliques. Muito bem, então o próximo passo, configurar o PointCraft. Vai clicar aqui na aba Gear e em PointCraft. Vai abrir essa janelinha aqui. Primeiro passo, vai em Settings. Já tem o Plate Solver baixado, então é só procurar onde é que ele está. Ele está lá no C2 pontos. Plate Solver 2.8. Ok. Timeout. Eu deixo normalmente em 300, que é se ele não achar em 300 segundos, está muito longe, então tranquilo, deixa 300 aqui. Tentativa do GoTo, por exemplo, tu resolveu a imagem e quer que o telescópio mova para um outro ponto. 5 tentativas, beleza. O erro aceitável do GoTo, 50 pixels, tá louco de bom. Pausa depois de cada movimento, 5 segundos. Essas opções aqui é melhor deixar tudo padrão mesmo. Então, só dá um OK. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar uma imagem que eu já fiz outra vez. Vou carregar aqui no apt e vou tentar dar um plate solve aqui. Pronto. Aqui eu tenho uma imagem que eu fiz da Eta Carina, né? O que o AutoStretch faz é o seguinte. Olha a diferença. Ele vai puxar os detalhes que tu não consegue ver. Por exemplo, aqui tem parece ter uma nebulosidade. Se tu dá um AutoStretch, fica bem mais violento. Ou se tu desativar o RGB, ele não vai tentar consertar o histograma. Ele vai só dar um stretch na imagem que tu fez. Dando 2 cliques, dá zoom, tudo padrão. Pode também dar um stretch manual. Dá 2 cliques, dá stretch, segura Shift e dá o ponto negro. Escurece aqui a parte escura. Só que pode exagerar também e fazer sumir tudo. Então só dá um C, dá um clear. Então vamos ver aqui com o PointCraft. Como eu não estou com a montagem conectada, se tu tivesse com a montagem conectada, é só clicar aqui, Scope Pose, que simplesmente popularia aqui a ascensão reta e declinação onde tua montagem acha que está apontando. Como eu não estou conectado, então vamos procurar aqui na lista de objetos. Vamos ver se tem a Eta Carina. Não. Sagitário, Dumbbell. Não. Ring, Dumbbell. Ou... Será que não tem? Eta Carina Nebula. Belezinha. Então, ok. Selecionado, se tua montagem tivesse apontado aqui, beleza. E é um Scope Pose e já entrar esses números automaticamente, mesmo que estivesse fora do campo. Certo? Dá um Solve. Ele vai abrir o programa, o Plate Solver. E ele vai começar a fazer a procura. Pode demorar bastante, se não tiver muito perto, ou se tiver um valor muito grande aqui, então é melhor parar e ver como é que ficou a Image imagem. solved. Ah, vamos abrir de novo. Aqui, ó, manter aberto. Vamos ver o que ele está tentando fazer aqui. Ó,
As cruzinhas vermelhas são as estrelas que ele pegou. Parece bom, mas ele tá pegando muito poucas estrelas. Só as grandes, ó. Então dá pra mexer nos parâmetros dele. Parâmetros. Aqui tu pode mover o tamanho máximo da estrela. Por exemplo, colocar um 10 sigma. E um número máximo de estrelas, 45. Certo? E aqui está o catálogo CAC3. Beleza, não precisa nem mexer aqui. Default location. Aqui está errado. Vamos ver se ele vai achar alguma coisa ou não. Provavelmente ele não está encontrando. Porque nós estamos com a latitude e longitude errada. Latitude menos 29, 45. E longitude menos 51, 30. Vamos parar. E vamos mandar, Image solved. e vamos mandar resolver novamente. E vamos ver se dessa vez ele acerta a imagem. Ó. Plate Match Found. Procurou só 6 regiões. Viu? Ele não estava achando porque estava errado a configuração aqui, ó. Longitude, latitude e longitude. Então, desmarca aqui. Image solved. Status sucesso. Então agora vamos fazer o passo que é interessante. Vamos abrir o Skytech X64. Não quero atualizar agora. Vamos ver aqui. Tá, ele resolveu a imagem. Se tu der um sync, sincronizar, ele vai dar erro para mim, porque eu não tenho a montagem conectada. Mas se tu der um sync, é como se tu tivesse mandado a posição correta para tua montagem, certo? E se tu der um show, ele vai tentar conectar o Skytech X, não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Vamos ver por quê. Aqui falta um detalhezinho. Settings, server, rodar o server ao iniciar. Então vamos iniciar o server dele. Vou permitir o acesso para ele baixar as coisas dele. Aplicar. E ok. Aqui o apt, ele deu sucesso no Plate Solve. Vamos ver se ele conecta agora. Opa! Conectado. Enviado para o Skytech X, o tamanho do campo de visão, orientação e a posição do telescópio. Olha aqui, ó, que belezinha. Esse quadradinho branco aqui, deixa eu tirar esses. Aqui. Esconder essa imagem. Pronto. Aqui está o campo de visão que ele detectou com a orientação. Onde é que a gente está? Aqui na nebulosa Eta Carinae. Deixa eu tirar o formato aqui. Vamos dar um ajustezinho aqui para ficar bem melhor. Pronto. Esse é o campo detectado aqui no apt, como pode ver. A base está aqui, então a base, vamos comparar. Aqui está a linha reta da nebulosa, está virada para, digamos, para essa diagonal aqui. No Skytech X, a base da nebulosa virado para cá. Então, perfeitinho, olha só. Aqui está o campo, 66,84 minutos de arco por 44,56 minutos de arco. Perfeito.
Agora tem um detalhe. Digamos que tu queira posicionar. Aqui está o centro da imagem, certo? Essa bolinha vermelha. Digamos que tu queira centralizar nesse aglomeradinho aqui. Para isso, dois detalhes. Vai para bulb, porque esse tipo de movimentação só funciona em bulb. Põe aqui uns 10 segundos, 15 segundos. Marca o aim, que é mira. Marca no lugar onde é que tu quer, ali aglomeradinho, e dá um go to. Só que precisa da conexão de telescópio. Prometo fazer uma live sobre isso. Aliás, já fiz isso. Se tu der um go to, ele vai mover o telescópio, mover a montagem, fazer um frame e fazer um plate solve. Ele vai calcular a distância que está o centro da imagem para o centro que tu quer mover e vai dizer, ó, tá menos do que aqueles 50 pixels que a gente configurou antes, beleza, tá feito o negócio. Se estiver mais longe do que isso, ele vai tentar novamente, certo? Essa parte é isso. Então vamos ver os planos. Um plano, um light plane. O que a gente faz aqui? Vamos entrar aqui e deletar tudo. Vamos criar um plano novo. Nome do plano, digamos, 30 exposições de 120 segundos, ISO 1600. Eu gosto de salvar eles assim, porque daí na lista já vejo de cara o que eles são. Exposição, quantos segundos? Primeiro parâmetro, quantos segundos de exposição? 120 segundos. ISO é obviamente autoexplicativo e obviamente tem que ser algum valor que a tua câmera suporta. Não vai colocar 1530 porque eu não faço ideia do que ele vai fazer. Vamos colocar um 1600 aqui. A pausa entre cada frame. É legal deixar uns 5 segundos entre cada frame para dar tempo de baixar a imagem, o apt salvar e mandar o comando de novo. Senão pode dar algum conflito. Então vamos deixar em 5 segundos. Count. A contagem de quantos frames. Quantas vezes repetir as exposições. Como coloquei ali, 30 vezes. Qual a qualidade que eu usar? Vamos fazer, por exemplo, RAW ou JPG. Não muda nada, não tem filtro. Aqui, qual a abertura da lente vai ser usada, se tiver se for usar com telescópio, obviamente não vai ter, vai ser NA automaticamente aqui, porque aqui ela não consegue ler. Se tiver uma câmera, obviamente também não vai colocar um F1 aqui numa lente F4. Então, deixa no change. Como vocês viram, ainda não tem nada aqui. Então, adicionar como novo. Daí ele adicionou o plano 120 segundos, ISO 1600, pausa 5 segundos, count, que é a contagem 30, qualidade L, AV nada, filtro nada. Beleza? Feito. Tá aqui o plano. A próxima vez que tu for fazer uma imagem, ele vai estar salvo aqui. Só chega aqui, baixa a lista. Ah, beleza. Light Plan, 30 vezes 120. E o que faz? Clica em Start. Exposure started. E assim ele vai começar a fazer todos os frames. Vai fazer um frame de 120 segundos. Vai parar, abrir, salvar, dar a pausa de 5 segundos e vai repetir de novo, e de novo, e de novo, até fazer as 30 exposições. Só que, como eu não estou usando telescópio, Exposure canceled. cancelar a exposição, vai ficar tudo saturado já. Olha que coisa mais beleza. Às vezes a AutoStrat mostra alguma coisa.
Não. Tá completamente saturado, já perdeu todas as informações da imagem. E aqui tu pode fazer também para todos os tipos de frames de calibragem. Por exemplo, os Dark. Fez os frames de 120 segundos. Vamos começar então a modificar aqui. Dark de 120 segundos. Então vou botar aqui 30 darks. Não precisa tanto, vou botar 15. 15 vezes 120 segundos. ISO 1600. Então, como fez com o Light, modifica aqui. Exposição 120 segundos. ISO 1600. Pausa entre cada dark. Eu deixo 5 também. Contagem 15. Qualidade. Quando fez os frames em JPG, então vai em L. Sem modificação no AV, sem modificação no filtro. Vamos deletar o que tem aqui. Ia ter feito antes. Vou colocar de novo. 120 segundos. ISO 1600. Pausa 5 segundinhos. Contagem 15 frames. Ou seja, 15 frames de 120 segundos. ISO 1600. Qualidade JPG. Adicionar como novo. Beleza. Aqui ele vai dar o tempo de duração total. 32 minutos em 15 imagens. Ok. Próxima vez que for fazer darks, só selecionar da lista. Os flat frames, mesma coisa. Só que flat frame não tem exposição. Coloca a câmera em AV. Próximo vídeo, talvez não no próximo, mas um futuro vídeo, quando já estiver fazendo imagens com mais tempo de exposição, eu vou explicar como fazer todos os frames de calibragem. Flat frame, bias, dark frames, como otimizar eles. Aqui, por enquanto, basta dizer que só vai selecionar o ISO, a pausa entre os frames e quantos frames, por exemplo, fazer 15 flat frames, qualidade JPG. Aqui, como já tem um, pode só simplesmente atualizar. Exposição alto, que é no seletor da câmera o que fica embaixo do M, é o AV, certo? Dá um OK. Na hora que tu começar, ó, já vai avisar. Por favor, coloque a câmera em AV. Como eu não estou em AV, estou em M, ele não vai deixar iniciar. Belezinha. Bias, é o bias, é o frame com a exposição mais curta que a câmera tem. Então, aparece o F, que é o fastest, que é o mais rápido. Faz a mesma coisa. ISO, sempre a mesma configuração da imagem dos light frames. Usou ISO 1600 para fazer os light frames, vai fazer os bias, dark e flat com o mesmo ISO. A pausa e a contagem. Vou fazer dois bias frames, botar em L. Vamos atualizar aqui. E o legal é que o bias, ele é bem rapidinho para fazer. Só aqui tem que ser, obviamente, com o telescópio coberto. Eu nem estou com o telescópio. Exposure finished. E ele vai fazer tantos Exposure frames. started. E é por isso que eu não gosto da voz. Exposure finished. É por isso que eu não gosto da voz. Imaging plan finished. Ó, toda essa frescura. Aqui dá um auto stretch. E esse aqui é um bias frame típico. Ruído, ruído, ruído. Claro, bastante stretch, né? Mas é só isso que ele vai mostrar. E eu acho que é isso. Vamos ver aqui o que tem mais. Bateria. Está em 50%, já está caindo. Aqui mostra o status. Se colocar o mouse em cima, vai ver. NC sem câmera conectada. Camera disconnected. Ó, sem câmera conectada.
Aqui todas as opções, disposição, ISO, qualidade e a abertura da lente, NA não disponível, certo? Na hora de conectar, Camera connected. ele já popula certinho o tipo da câmera, qual o controlador dela e aqui as opções. O que ele está fazendo? Então, o que tem mais para falar aqui? Aqui pode selecionar o tipo da câmera, normalmente ele seleciona automaticamente. Aqui se tu colocar se tu procurar lá nos objetos, que eu fiz antes, ele vai mostrar o tamanho do objeto. Ele já coloca automaticamente o comprimento focal em milímetros para se tu está usando lente, né? Se tu não está usando lente, está usando telescópio, tu vai colocar aqui qual o comprimento focal. Por exemplo, está usando um telescópio de 1000 milímetros de distância focal, vou colocar 1000. Ou uma lente de 300 milímetros, se for lente antiga que não tem sensor, vai colocar aqui 300 milímetros manualmente. Então é isso, pessoal. Só colocar na prática agora. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, já sabem o que fazer. Deixa no comentário, dá aquele joinha e a gente se vê na próxima, aqui no canal Astrofoto.